acho que todo mundo acompanhou e viu o meu acidente, né? A grande maioria das pessoas aqui do município de Medicilândia teve acesso e soube, né, do acidente que eu sofri e que eu perdi a minha filha pequena, a mais nova. Mas o que ninguém sabe, e às vezes até me criticam e falam: ah, mas por que ela estava com as filhas dela? Por que ela tinha levado? Podia ter evitado. Podia, só que o que ninguém sabe é que a gente não sabe quando vai acontecer. Quando vai acontecer um acidente, quando vai vir a morte para alguém. Isso não tem como nós prevermos, né? A gente prevê o futuro. E eu, como mãe, sempre gostei de estar com minhas filhas, de levar elas, de sair, de se divertir. E no dia anterior ao acidente, foi isso que a gente fez. A gente aproveitou, a gente se divertiu, brincou, tomou sorvete, conversamos, como fazíamos em outras vezes. Nunca passou pela minha cabeça ou pela cabeça de qualquer pessoa de que no retorno nosso para casa iria acontecer o que aconteceu. No nosso retorno de Altamira para Medicilândia, o tempo estava chuvoso. Só que quando nós saímos de Altamira não estava chovendo. Porém, aqui para Medicilândia, nesse trajeto ali onde aconteceu o acidente, estava, né? Tinha chovido muito e ainda estava aquela chuvinha fina. Porém, o lugar lá onde aconteceu o acidente, que é entre os 70 e os 75, que é onde tem um represamento de água, e tinha uma bueira, e essa bueira lá ela se encontrava entupida, né? E foi devido a esse bueiro entupido que a água não tinha por onde escoar, ela passou por cima do asfalto. Ela estava numa altura bem grande de água, uma média dessa aqui de uns 30 centímetros de água, numa distância aí de mais de 50 metros de comprimento de água correndo no asfalto. Quando o pneu dianteiro da caminhonete bateu no asfalto, na água, quando eu vi a água, a curva, a água era logo em seguida da curva. Quando eu fiz a curva, que eu vi a água, que eu freiei, já foi em cima da água. Aí quando deu ali, a caminhonete perdeu totalmente o controle, não tinha mais. Eu tentei frear, tentei puxar a caminhonete para o outro lado, mas quando tem uma aquaplanagem no meio do asfalto, o carro fica literalmente flutuando e você não consegue controlar a direção e ela vai para onde ela bem quer, né? Foi o que aconteceu. A caminhonete foi para um lado, foi para o outro, e no que ela voltou, ela tombou. Ela tombou e tombou bem na boca da bueira, que era um dos lugares mais fundos ali daquela maldita água. Foi um momento de muita sufoco, muito ruim que eu passei. Primeira coisa, a minha sorte é que eu acho que eu sou muito forte, porque eu não perdi o meu controle, não perdi a minha razão. Eu não, em momento nenhum eu desmaiei. Eu vi na hora que o outro carro caiu também lá dentro, que perdeu o controle na mesma água. A sorte é que eu fiquei consciente o tempo todo e eu consegui soltar o meu cinto de segurança. Quando eu soltei meu cinto de segurança, a primeira reação minha foi mergulhar para trás da caminhonete para tentar soltar o cinto da Bárbara, porque eu imaginei que ela iria se afogar mais rápido, porque por ser criança, por se apavorar pelo medo. Só que ela ficou deitada por cima do cinto, que era o cinto do meio, e esse cinto travou, ele não abria, não conseguia abrir de jeito nenhum. E nisso já tinha algum tempo que eu estava dentro da água, eu já estava começando a ficar sem fôlego. Foi quando eu saí dando um murro dentro da caminhonete, até que eu achei os vidros quebrados.
Foi quando eu saí para fora da caminhonete por o vidro quebrado e respirei e mergulhei novamente para dentro da água, para dentro da caminhonete. Foi quando, na frente, né, que a Flaisa vinha comigo na frente, eu mergulhei, entrei pelo vidro da frente e puxei a Flaisa, que já estava também desmaiada lá dentro, porque ela conseguiu sair do cinto, ela saiu por dentro do cinto, sem abrir. E só que aí ela perdeu as forças, ela não conseguiu sair de dentro do carro sozinha. Ela já estava desmaiada quando eu puxei ela pela calça. Eu puxei ela pelo cós da calça dela e tirei ela para fora do carro e joguei ela para cima. No que eu joguei ela para cima, ela voltou a respirar. Depois disso, o outro senhor que sofreu o acidente também no mesmo momento, ele teve uma reação completamente diferente da minha, por exemplo. Ele paralisou. Eu gritava pedindo socorro e ele dizia pra mim que ele não sabia nadar. E nisso ele ficou parado me olhando enquanto eu sozinha tentava de alguma forma tirar a Bárbara lá de dentro. Mas não foi possível. Eu mergulhei umas 3 vezes ainda dentro do carro, mas não consegui soltar o cinto de segurança dela. A Flaisa estava desesperada, se segurando no carro porque era fundo onde a gente estava. Foi quando eu, vendo o desespero dela e sabendo já que a Bárbara não estava mais viva pelo tempo que ela já estava lá dentro, foi quando eu peguei e falei para Flaisa, a Bárbara já morreu, ela agora está nos braços de Jeová Deus e a única coisa que a gente pode fazer é orar e pedir para que Deus dê conforto para o nosso coração. Mas só que mesmo assim a minha vontade era de tirar ela lá de dentro e eu já estava cansada, já não conseguia mais. Foi quando começou a chegar pessoas que... foi chegando gente, nem todo mundo tem atitude de ajudar. A maioria das pessoas ficam olhando e filmando, não fazem nada. Foi quando apareceu um amigo, né, que me conheceu e veio prestar socorro. Ele mergulhou dentro da água, entrou dentro do carro, viu que não tinha como soltar o cinto de segurança dela e ele pediu ajuda e uma caçamba encostou e puxaram a caminhonete de dentro do rio. Nisso eu estava sentada no asfalto, com as mãos na cabeça, desesperada, com a Flaisa me segurando, porque ela estava com medo de eu fazer alguma coisa, né? Ela também ficou insegura ali naquele momento, o desespero toma conta da gente, a gente perde a noção de tempo, a noção de tudo. Você não tem mais noção de nada ali naquele momento, de questão de tempo, quanto tempo demorou, quanto tempo se passou. Eu só sei que eu fiquei sentada lá no meio do asfalto, o pessoal colocando umas toalhas em cima de nós, passando álcool nos braços. Foi quando encostou uma mulher perto de mim e falou pra mim assim: ela ainda tá viva, sua filha tá viva. Quando ela falou isso, que a minha filha ainda tava viva, eu levantei assim, desesperada, eu saí correndo, olhando no carro, olhando no outro, olhando no carro, olhando no outro, até que o Betinho, que era o rapaz que ajudou, que tirou ela, me viu e falou: ela tá aqui. Quando eu entrei dentro do carro dele, que eu abri a porta, que eu entrei, que eu peguei ela, coloquei no meu colo, que eu vi que ela não estava viva, que eu coloquei a mão aqui dela, no coração e nos pulsos, e percebi que ela já não tinha mais vida. A Flaisa pressionava em cima do peito dela, assim, tentando fazer com que ela se reanimasse, mas não era mais possível, né? E a única coisa que restou para mim naquele momento foi pedir força para Deus, para poder suportar aquela dor e para poder confortar a Flaisa, né? Que eu tenho outra filha. E em momento nenhum eu podia pensar em entregar minha vida ali, porque eu tenho uma filha para criar e uma família
que querendo ou não também depende da minha força, né? Às vezes essa força dá uma baqueada, a gente chora, a gente se desespera, dá saudade, mas aí vem o conforto. O conforto a gente encontra na Bíblia, nas orações, na conversa com Deus, na esperança, né? Eu acredito na mesma esperança que a Bárbara acreditava, que era de uma ressurreição e onde nós vamos viver em um paraíso onde a morte não haverá mais. Esse era o maior sonho dela. Ela vivia desenhando paraísos e lá no paraíso dela estava eu, ela, a irmã dela e todas as pessoas que ela amava, que ela deseja que esteja lá no dia que ela ressuscitar. De certa forma, ela sabia que eu precisaria ter essa força e essa determinação para fazer as coisas certas, da forma correta, para poder merecer estar lá no grande dia da ressurreição para recebê-la, para abraçar, para beijar e para continuar a nossa vida que foi ceifada, né? Ceifada por um descaso, por os governos não agirem na forma correta, né? Porque aquela água só estava correndo no meio do asfalto por causa de uma bueira entupida, da falta de uma galeria bem feita e de talvez um guarda-rei. Se ali tivesse um guarda-rei protegendo a beirada daquela lagoa, a caminhonete teria ido esfregando no guarda-rei e não teria caído dentro da lagoa. Esse não foi o primeiro acidente a acontecer ali, são vários, são centenas de acidentes que acontecem ali naquela lagoa e providência nenhuma é tomada. Então eu espero que as pessoas, assim como eu, que está sofrendo, que já passaram por isso, que tiveram danos, percas, prejuízos, não talvez de perder a vida, mas prejuízo material, que vejam que é nosso direito cobrar sim, cobrar para que seja feito o que tem que ser feito para evitar novos acidentes, para evitar novas mortes, porque perder a vida é uma coisa assim, não é normal. Para uma criança, ela tinha tudo para viver, ela só tinha apenas 9 anos e a vida dela foi tirada ali por uma irresponsabilidade de um órgão que não faz seu trabalho bem feito, que deixa passar por despercebido uma coisa que poderia ser evitado, né? Fica meu apelo aqui para que o DENIT, o governo federal, eles observem mais e trabalhem mais em prol de evitar esse tipo de acidente, pois é possível evitar. Se você fizer um serviço bem feito, com qualidade, são centenas, dezenas de acidentes aí que podem ser evitados. Pois eu não vinha corrida, eu vinha devagar, nós vínhamos conversando dentro do carro. Foi uma fatalidade. Assim como a Bíblia diz, né? Que os imprevistos sobrevêm a todos. E às vezes a gente não sabe os desígnios de Deus, como é que as coisas para acontecer na nossa vida, né? Eu não acredito em destino, mas acredito nos imprevistos, que eles acontecem e muitas vezes eles acontecem para nos fortalecer, para talvez suportar algo lá na frente que possa ser ainda pior. Aqui fica um relato de uma mãe que passou por uma perca irreparável que eu vou carregar para o resto da minha vida, jamais vou esquecer. E a Bárbara vai estar sempre, sempre no meu coração, na minha vida. E cada momento vivido com ela vai ser inesquecível. Inesquecível.